Pátria, de R.A. Salvatore. Esse aqui é o 21º livro que eu estou lendo para o meu projeto de 2021 ler pelo menos 36.500 páginas até o fim do ano, o que significaria ler por volta de 100 páginas por dia, e com ele eu fecho a leitura de 7.876 páginas de livros. Esse aqui é o primeiro livro da trilogia da formação do Drizzt Do'Urden, que vem aí antes da trilogia do Fragmentos de Cristal, o Estilo de Cristal, que foi um livro lançado há bastante tempo aqui no Brasil pela Devir e reeditado há 1 ou 2 anos atrás pela editora Jambô, e traz, como fica claro, como personagem, o protagonista, o Drizzt Do'Urden, um elfo sombrio de Forgotten Realms, uma ambientação de Dungeons & Dragons, muito ligada então a mundos de RPG, e é um personagem relativamente famoso, e aqui mostra desde o nascimento dele até o momento em que ele decide abandonar a sociedade dos elfos sombrios, que são consideradas criaturas malignas, e se esforçam muito para provar essa ideia. E esse livro aqui, depois de ler ele, eu achei ele uma droga. Cara, esse livro é muito ruim. Esse livro é... A história dele é fraca, a narrativa do Salvatore é fraca, e esse aqui não foi o primeiro livro que ele escreveu. O primeiro livro dele que ele escreveu foi Fragmento de Cristal. E, assim, é aquele tipo de narrativa que um personagem fala uma coisa e o leitor sabe o que o personagem quis dizer com aquilo, mas aí chega depois a narração e diz: ah, ele falou aquilo porque estava pensando naquilo, como se o leitor precisasse de ajuda para entender coisas básicas de interpretação, como se, sabe, não dando crédito para a inteligência do leitor. E ainda assim a história é fraquinha, e principalmente o personagem do Drizzt Do'Urden é muito fraco, muito bobo mesmo. O personagem aqui, o Drizzt Do'Urden, a história mostra desde antes do nascimento do Drizzt Do'Urden. Ele nasce, na verdade, numa noite auspiciosa para a família dele, o clã dele, a família Do'Urden, que é quando eles conseguem destruir uma outra família nobre sem que, aparentemente, ninguém fique sabendo. Na verdade, todo mundo sabe, todo mundo da sociedade Drow sabe. O lance dos Drow é o seguinte: você pode fazer a miséria que você quiser, desde que você não seja pego. Então você pode assassinar quem for das famílias nobres dos outros Drows, destruir completamente eles, mas isso não... Você tem que ser safo, não pode ser pego no ato. A galera vai saber, mas não vai se importar. O importante é não ser pego. E é assim que é regida essa sociedade, que é mostrada como uma sociedade egoísta, cruel, maligna a um ponto de ser estúpida, e cuja única pessoa que percebe que tudo aquilo é meio besta, é uma malignidade excessivamente idiota, um maniqueísmo tão simplório que chega a ser bobo. É o Drizzt Do'Urden. Na verdade, o outro personagem, que é o cara que treina ele, o Zack, também percebe isso, só que acaba se entranhando na sociedade para sobreviver, porque é tudo que ele tem, enquanto o Drizzt Do'Urden vai aos poucos procurando alternativas. E aí a gente tem o Drizzt Do'Urden, é um cara que ele já nasce diferente, porque ele é mais resistente à luz do que os outros elfos negros, os elfos sombrios, que não conseguem contemplar luzes fortes, eles vivem no subterrâneo, né, onde não tem sol, enxergam infravermelho, então eles não precisam de luz, e a luz cega eles, deixa eles desorientados, e também faz isso com o Drizzt, mas ele é um pouco mais resistente à luz. Ele nasceu num dia auspicioso, ele nasceu ambidestro, ele nasceu com o coração no lugar certo, sem ser corrompido pelas... nasceu com um coração bom e conseguiu resistir a não ser corrompido pela sociedade dos Drows, e... logo se mostrou um exímio combatente, treinado pelo melhor combatente de Menzon Berrazan, que é a capital lá dos Drow. Então ele é o cara que já nasce foda, é o cara super ágil, super esquivo, super safo, o melhor combatente de todo... Ele com 15 anos já era o melhor guerreiro da cidade, e o único defeito dele é não ser um completo babaca. Então isso é um personagem que chamam de... feminino seria o Mary Sue, e no masculino o Gary Stu.
O Drizzt é um personagem perfeitinho, ingênuo, virginal, literalmente virginal, eu vou até falar sobre isso, cujo único defeito é não ser maligno na sociedade dele. Então ele é aquele personagem assim, sem defeito, plano, bobo. Assim, você bota uma sociedade maligna ao extremo, ao ponto de ser idiota, e bota um protagonista, ah meu Deus, ele é completamente bom e ingênuo, e não sei nem como ele tá vivo, por causa não levou uma faca nas costas. Na verdade até tentam dar uma facada nas costas dele mais de uma vez, por causa da ingenuidade dele, por causa da bobeira dele. E aí, então assim, o Drizzt é um personagem muito plano, muito bidimensional, feito para ser o fodinha, consegue safar de tudo, consegue bater em todo mundo, mas tem o coração no lugar certo. E ele é tipo aquelas protagonistas arquetípicas que tanto se reclama de livros young adult, que como são lindas, ninja, vampiras e acham que são desajeitadas, apesar de serem mestres em várias artes marciais. Tem um meme até sobre isso, vocês já devem ter visto. Então é basicamente isso o Drizzt. O Drizzt é a versão disso masculina e elfo sombrio. E, então, assim, aí a história vai mostrando o nascimento dele, a criação dele, uma história de coming of age, digamos assim, vai mostrando o treinamento dele com o Zack, que é um cara também que tem o coração no lugar certo, é tão bom lutando contra o Drizzt, e praticamente foi o mentor do Drizzt, e eles acabam tendo uma rixa, porque um não consegue compreender que o outro também é bom. E eles passam o livro quase todo achando que o outro ficou escroto, que o outro é escroto, ou que o outro ficou escroto e foi corrompido. E assim, parece aquelas novelas mexicanas, que as duas pessoas acreditam na mesma coisa, mas falam uma coisa que a outra pensa, ouve pela metade, ou pensa que é uma coisa completamente diferente, aí responde de um jeito que na verdade está falando, não, eu sou uma pessoa boa, e o outro entende de outro jeito, e os dois saem assim, ah não, ele é escroto, a gente não consegue se entender, eu vou ter que dar um jeito nele, porque seria um favor que eu estaria fazendo a ele para ele não viver nesse mundo condenado, porque ele se corrompeu e eu tenho que não posso deixar ele deixar de ser aquela pessoa que ele era. Então assim, é muito boba essa relação que ele tem com o mentor dele. Ok a relação que ele tem com a matriarca da família dele, né? Os Drow são uma sociedade matriarcal e as matriarcas mandam e desmandam, elas são super escrotas porque é uma sociedade maligna e tudo mais. E até okzinha, mas como eu falei, como a sociedade é tão estupidamente maligna e boba, fica um negócio tosco, simplesmente tosco. E os vilões do livro são uma dupla de idiotas, na verdade, uma dupla, assim, todo mundo é vilão no livro, né? Todo mundo é completamente babaca porque os Drows são assim. Mas o livro tem pessoas mais, tem tipo, antagonistas, digamos assim. E os antagonistas são completos incompetentes. Ficam se atrapalhando toda hora cometem atrapalhadas e não conseguem fazer o que precisavam, e não conseguem fazer o que mandaram eles fazerem, e se enrolam, e cometem coisas que não deveriam fazer naquele momento, que complica a vida deles, enquanto o Drizzt está lá fazendo tudo certo, perfeito, porque ele é o protagonista fodão e ele sabe fazer tudo direitinho. Quer dizer, de certa forma, né? Porque, como eu falei, ele faz tudo errado do ponto de vista dos Drows, mas num ponto de vista minimamente normal, ele é a pessoa mais normal de lá. Embora seja, como posso dizer, até absurdo, porque o personagem vive na sociedade e não absorve nada dela, nada, 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 nada. O que significa que ele é um personagem plano, um personagem que o autor quis fazer assim, ele nasceu bom e ele vai continuar bom e não vai ser afetado por nada do que tem aqui. E você até tem como dar algumas desculpas, que ele foi criado pela irmã dele, que tem um pouco mais de bondade no coração, e foi criado pelo mentor dele, que tem bondade no coração, e que se você for ver no livro, aparentemente bondade no coração é uma coisa genética, porque quem lê vai ver, quem leu sabe, então é uma coisa meio tosca, meio absurda. E o livro vai seguindo assim, ele lidando com as trapalhadas desses dois opositores dele, enquanto tem que lidar com a família dele, que também são malignos, também são vilões, e sobreviver na sociedade Drow até o ponto em que eventualmente ele vai embora. Eu não acho que não é spoiler disso, porque a concepção de Drizzt é que ele é um elfo negro, um elfo sombrio que vai para
à superfície eventualmente. E a primeira trilogia, na verdade, a primeira trilogia lançada, começa com a Estilha de Cristal, em que ele está lá num grupo de aventureiros, lá RPG, digamos assim. E essa trilogia aqui, da origem dele, na verdade, foi lançada depois. Assim, muita gente vai gostar do livro. O livro tem coisa de RPG, fala sobre Forgotten Realms. É legalzinho ver a sociedade dos Drow, dos Elfos Sombrios, embora eu ache ela muito besta, muito mal concebida. E tudo isso escrito de uma forma que eu achei ruim. Básica, assim, ao ponto de ser ruim mesmo. Eu diria que esse é um dos piores livros de fantasia que eu já li. Eu já li muitos livros de fantasia e já li muitos livros de fantasia ruins também. E até onde vai minha lembrança, eu coloco esse como pior. Eu coloco esse como pior, sinceramente. Deve ter algum pior que ele, mas até Crônicas do Mundo Emerso, que eu não gosto tanto, é muito melhor do que esse aqui do R.A. Salvatore. É muito bobo, é muito fraco, é muito cringe. Mas, como eu falei, se você gosta de Forgotten Realms, se você gosta do personagem Drizzt, talvez a leitura deve valer a pena. Mas pra mim, eu tinha em mente ler esse livro, ler o próximo, e eventualmente chegar no Fragmento de Cristal, que é um livro, digamos, que eu penso como um clássico aqui no Brasil, porque era um desses livros de literatura de fantasia ligada a RPG que foi lançado há bastante tempo pela Devir, junto com os livros de Dragonlance, aquele Dragões do Crepúsculo do Outono. Mas, caramba, se o Fragmento de Cristal foi o primeiro livro do R.A. Salvatore e esse livro ele escreveu mais experiente, eu nem quero ler o primeiro livro dele. E o Dragões do Crepúsculo do Outono, que eu citei aqui, que também é baseado em RPG e é escrito pela... Eu esqueci o nome da atriz. É a Tracy Hickman? Não. Poxa, não consigo me lembrar. A Tracy Hickman... É Margaret Weiss. A Tracy Hickman acho que é um cara. O Dragões do Crepúsculo do Outono, a trilogia Dragonlance, é muito melhor que isso aqui. Dá de 10-0. Então, fica aí a minha não recomendação para esse livro aqui do Drizzt Do'Urden. E se você chegou aqui e gostou desse meu vídeo, não está inscrito no canal, se inscreva no canal para me ajudar aí. Deixe seu like, deixe seus comentários concordando, discordando de mim, dizendo o que acha, o que se está decepcionado com o livro, se não é o que você esperava que fosse ler, ou se você lê e discorda completamente de mim, pode falar aí, a gente está aqui para discutir. E por enquanto eu vou ficando nessa, espero que continue me acompanhando nessa minha saga de estar lendo esses livros aí, trazendo vídeos para vocês. O próximo livro que eu vou trazer vai ser um de RPG mesmo, não literatura, inspirada em RPG, que vai ser o sistema Burning Wheel, que eu adorei. Mas por enquanto eu vou ficando nessa, e até o próximo vídeo.